Muito bem. Já machucou o tornozelo? Virou o pé? Gente, é péssimo, né? Ruim demais. E olha, quem sentiu-se na pele foram os nossos amigos do Você, a Elaine, a Ana Sara e o Natanael. Vamos falar com eles agora, porque hoje o nosso tema, um dos nossos temas de conversa é justamente sobre isso, sobre a saúde dos nossos pés e tornozelos. É um formigamento como se tivesse um bicho mordendo o meu pé. Isso o dia todo? O dia todo. Eu trabalho varrendo, aí eu ando muito. Com remédio para facilitar plantar. Você sente dores nos pés, nos tornozelos? Sinto, principalmente no final da tarde. É uma dor, assim, normal, como se fosse de cansaço mesmo, né? Me incomoda bastante. Formas de aliviar essa dor, o que pode ser feito? Se pode ser feito algum escalda-pés, se sim, com o quê? E com qual a frequência? Se pode fazer sempre ou uma vez ao dia? Eu gostaria de saber, né, qual que é o procedimento, porque como eu fico muitas horas no volante dirigindo, em estrada, até mesmo em estrada muito buracada, bate muito o caminhão, sente muita dor no pé, gostaria de saber se existe algum procedimento, algum tipo de massagem, algum produto que pode estar aliviando a dor no pé. A gente usa bastante os pés, né? Pessoal profissionalmente também, pessoal que dirige, pessoal que pedala, né? Pilota moto, enfim, a gente vai conversar sobre isso agora, porque é um passo em falso e aí tanto o pé, o tornozelo sofrem. É uma dor horrível, atrapalha tudo, né, gente? Pode vir o inchaço, a dificuldade para andar e também pode ficar vermelho por vários dias. Quais são as lesões mais comuns e como evitar que isso se agrave? Eu estou conversando agorinha com a ortopedista Aline Franco Issa, com a gente aqui pela primeira vez, né, Aline? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Muito obrigada, Aline. A gente viu alguns exemplos ali de pessoas, né, que já sofreram esse tipo de situação. Quais são as lesões mais comuns quando se trata de pé e tornozelo? As lesões mais comuns hoje são entorse de tornozelo, principalmente assim, para as pessoas que vão iniciar algum tipo de prática esportiva. Hoje a prática assim, do beach tênis está muito na moda, então assim, as pessoas têm entorse de tornozelo, lesões nos dedos, devido a atividades na areia mesmo, ou até de estar iniciando uma prática, pode ser até com um preparo ou até sem um preparo, podendo ter esse entorse. Então é a busca mais comum hoje, no consultório, no pronto-socorro, são lesões de entorse de tornozelo e é importante a gente ter uma atenção, porque esses entorses, às vezes não tratados, pode evoluir com algumas complicações. Então torceu, verificou que virou, deu machucou, já tem que procurar. O que eu devo observar? Eu falei do inchaço, da vermelhidão, são alguns os sinais, Aline? Sim, são alguns os sinais. O que é importante? Logo após o entorse, ver se consegue apoiar o pé no chão. Por mais que às vezes consiga apoiar o pé no chão, sinta dor, está inchado, vê que não está sentindo muita firmeza ao andar, é importante procurar um pronto-socorro. Inicialmente para descartar uma fratura e para verificar essa lesão ligamentar. Porque muitas vezes o entorse de tornozelo, a gente tem 3 graus. Onde 1 grau é o mais simples, que você tem um estiramento do ligamento, é como se esse ligamento esticasse um pouco mais, mas não chega a ter uma lesão. Já os graus 2 já tem uma lesão parcial e grau 3 já é uma lesão total. Então é importante verificar se machucou um ou mais ligamentos para poder direcionar um tratamento para evitar uma complicação aí para o futuro. E aí no caso, que tipo de tratamento? Por exemplo, bolsa de gelo, analgésico, porque você falou que são 3 graus, né? Para cada caso vai depender, levando até a possibilidade de uma cirurgia, dependendo do caso, Aline? Sim, dependendo do caso, pode ser indicado cirurgias, principalmente assim quando tem fraturas associadas. Agora, pensando em uma lesão ligamentar mais leve, geralmente o que é orientado é tirar a carga, a gente imobiliza com uma botinha mesmo, gelo, que é importante, e anti-inflamatório. Após isso, é importante uma reavaliação para ver se é necessário ou não uma reabilitação, como a fisioterapia, fazer um fortalecimento, porque um tendão, um ligamento que às vezes lesou e não tratado, ele pode desenvolver no futuro uma instabilidade para o tornozelo. E aí, às vezes, assim, ao calçar uma sandália ou então ao andar em um terreno irregular, pode ser que você sinta uma instabilidade e venha ter novos episódios de entorse. Porque é equilíbrio que a gente está falando. Quando falamos de pé e tornozelo, a gente está falando muito de equilíbrio, não é? Sim, sem dúvida. Os pés, tornozelos, são responsáveis por sustentar todo o corpo.
Então, são áreas que a gente sofre mais impacto e são áreas que estão diretamente relacionadas à parte de lesão. Exatamente. Nós temos mais uma pergunta, né, que eu quero trazer, porque a gente está sempre ouvindo, sempre escutando e conversando com você. E eu quero trazer mais uma pergunta para a doutora Aline. E se você está passando por esse tipo de situação, então pode utilizar aqui o nosso WhatsApp, o 998-97000, e fazer uma pergunta para a doutora Aline. Agora a gente vai acompanhar mais um amigo nosso, uma amiga nossa. Queria perguntar por que tanto dói as pernas, lateja, porque eu não sei se é porque a gente fica em pé muito tempo. Interessante a pergunta dela, eu acho que é uma queixa comum, não é? Isso vai sobrecarregando o tornozelo também. O que pode ser, Aline? Sim, é uma queixa comum. Então, assim, o que é importante avaliar? Onde inicia essa dor? Se essa dor é na região mais plantar do pé, que às vezes pode estar relacionado com uma inflamação da fáscia plantar, que é o que é muito comum, que a gente chama de fasciite plantar. Exato. Ou se essa dor está mais na região de trás do tornozelo, que está relacionada à parte do tendão, que essa parte de trás do tornozelo vai até a região do joelho. Então, muitas vezes, uma inflamação nessa região pode gerar dor em toda a perna. Ou se a dor é mais na região anterior dos pés, que às vezes pode dar um formigamento, uma dormência nos dedos. Tudo isso é importante avaliar. E muitas vezes também essa dor em toda a perna pode estar relacionada às vezes até um quadro de um problema na coluna ou até um quadro circulatório também. Mas tem muita influência nessas dores dos pés. E para a gente proteger, você falou de calçado, isso é muito importante, né? Sim. Porque às vezes a gente pega um tipo de sapato e vai com ele a semana inteira, né? E que tipo de cuidado que eu tenho que ter? Principalmente quando a gente está falando de calçado, para quem anda muito, para quem trabalha dirigindo. Certo, então, até aquele telespectador que é motorista, que questionou, é muito importante, assim, principalmente pessoas que dirigem longa distância, ter um calçado que não seja tão flexível, o solado com um pouco rígido, porque esses calçados muito flexíveis, eles vão sobrecarregar a toda a musculatura, eles vão sobrecarregar toda a parte posterior da perna, então pode gerar mais dores. Então, nesses casos de pessoas que ficam muito tempo de pé também, que é importante, às vezes, assim, botas do trabalho ou então um calçado que seja muito flexível, muito macio, que seja completamente reto, isso pode sobrecarregar também. Então, é importante um calçado com solado um pouco mais rígido, com a parte da frente, a câmera um pouco mais larga, que não seja um sapato também com a câmera fina, porque isso pode gerar dores nas regiões dos dedos, pode até ali a parte da pessoas às vezes que tem comprometimento da joanete, que é do dedão ali, que às vezes fica vermelho, incha, pode gerar mais dores. Então é importante sempre adaptar esse tipo de calçado, um solado mais rígido, não tão flexível, com a parte da frente um pouquinho mais largo. Tem algumas perguntas chegando aqui para você, Aline. Uma amiga nossa falou que caiu, machucou o pé, ficou muito vermelho. Aí ela procurou um profissional que disse que não tinha nada, mas ela sente muita dor no pé. Precisa verificar novamente? Sim. Porque tem um negócio aí, né? Sim, é fundamental uma avaliação, porque passado um tempo, espera-se uma melhora com o uso de medicamento, às vezes um gelo. É esperado após ali uns 7 dias, no máximo após uma lesão, em que teve apenas uma contusão, que a gente chama que não chegou a lesionar nenhuma parte, nenhuma estrutura, nenhum tendão, nenhum ligamento, ser avaliado. Às vezes não quebrou, mas a gente tem além dos ossos, tem a musculatura, tem os tendões que podem ser comprometidos. Uma amiga nossa disse que caiu, quebrou o tornozelo e colocou parafusos. 8. Tem 3 meses de cirurgia. Pode depois tirar os parafusos, Aline? Nossa, o caso dela foi grave, hein? Pode sim. O que é importante? A gente acompanhar como é que está evoluindo a consolidação da fratura. Após a gente observar que obteve uma consolidação da fratura, a gente pode discutir junto com o paciente os benefícios da retirada assim, dos parafusos. Muito bem, deixa eu trazer mais uma pergunta. Obrigada pela participação de vocês, viu? Bom, aí no caso essa amiga descobriu que tem artrite reumatoide, tem muitas dores. Pode afetar tornozelos e pés? Pode sim. A artrite reumatoide, ela pode comprometer todas as articulações. Então, o que é importante? Sempre um acompanhamento em conjunto do profissional, do reumatologista, para poder tratar o controle da doença e juntamente do ortopedista para avaliar as medidas para alívio das dores. O nosso amigo Emerson, que está acompanhando, ele falou, Mônica, e quando o osso do calcanhar começa a aumentar, o que isso tem a ver, Aline? Sim. Ali o osso do calcanhar, eu posso pensar uma alteração na parte ali de trás do calcanhar, da parte posterior, que a gente chama.
que acontece que é uma protuberânciazinha óssea que pode formar ali na região de trás do calcanhar. Com isso, gera uma alteração que a gente chama de uma tríade, que é uma doença que tem um nome diferente, que chama doença de Haglund. O que é essa doença com esse nome diferente? Então, é essa protuberância óssea na região de trás do calcanhar. Juntamente com essa protuberância óssea, a gente tem um processo inflamatório ali do tendão de Aquiles, que é um tendão que ele insere bem naquela parte de trás mesmo ali do calcanhar. E, junto com isso, forma uma bursite, que é um processo inflamatório ali da bursa que está ali naquela região. E aí isso precisa ser avaliado para ver o grau desse processo, para indicar inicialmente um tratamento conservador, em caso que não apresentam resultado, avaliar a necessidade de um procedimento mais invasivo. Como eu adorei conversar com você, Aline. Adorei. Volte mais vezes a você? Claro, foi um prazer estar aqui. Porque tem muitas dúvidas aqui ainda que eu vou juntar todas para que nós possamos dar sequência aqui no Você. Por isso eu peço a gentileza para não apagar as perguntas que vocês fizeram. Combinado assim? Aline, muito obrigada por ter vindo. Eu e que volte mais agradeço. vezes, Muito tá? obrigada, foi um prazer. Aline Issa, ela que é ortopedista conosco aqui no Você. Muito obrigada, fique à vontade, viu? Obrigada. A gente gosta muito de te ouvir, de te escutar, saber como é que você está. E aqui no Você, a gente conversou hoje sobre dor no tornozelo, nos pés, né? E a Silvana Ferreira e a Luciane também conversaram conosco. Muita dor nos pés, no tornozelo, nas pernas. E é sempre ou em alguns momentos? Só quando eu fico em pé. Mas em pé, aí dói. Muita dor no pé, no calcanhar do pé principalmente. Quando eu piso no chão, nossa, dói que é uma beleza. De manhã cedo, assim que eu levanto, não aguento pisar no chão, tanto eu tenho que calçar uma sandália elevada, porque dói demais. Seus pés incham também? Não, inchar normalmente não incha, só dói mesmo. A gente tem que tomar um cuidado, né? Fazer exercícios, estarmos atentos e procurar um profissional. Muito obrigada a você que sempre conversa com a Tatiana e traz as suas histórias pra gente aqui no Você.